Série de Fourier, parte 5. Vamos ver um exemplo de como calcular o espectro de Fourier a partir de um sinal periódico. Exemplo: determinar o espectro de Fourier até a sétima harmônica do sinal periódico x de t abaixo. Vou começar a solução deste exemplo. Em alguns instantes eu peço para você pausar o vídeo e você tenta resolver este exemplo. Então, começando aqui a solução, o que a gente já consegue obter de informação a partir do enunciado? Primeiro, a função x de t, que é a função que descreve o sinal. Aqui nós sabemos que o x de t é exponencial elevado a menos t sobre 2, que está dado aqui no enunciado. Outra informação que a gente consegue a partir do enunciado é o período fundamental, que neste caso é π. É aquele período fundamental. O sinal se repete a cada π. Consequentemente, a frequência fundamental é 1 sobre π. E nós temos que a frequência angular fundamental é 2π FO. Neste caso, resulta em 2 radianos por segundo. Para resolver as equações da série compacta de Fourier, nós precisamos da tabela de integrais. Eu deixei aqui essas duas equações que são obtidas da tabela de integrais para resolver este exemplo. Neste momento eu peço para você pausar o vídeo e tentar resolver este exemplo. Calcular o espectro de Fourier, ou seja, calcular até a sétima harmônica, a componente C0, θ0, C1, θ1, C2, θ2, C3, θ3, até a sétima harmônica e em seguida plotar o espectro. A solução, aqui está a tabela de solução das 7 primeiras harmônicas, ou seja, para n igual a 0 nós temos o Cn, C0, θ0, C1, θ1, C2, θ2 e assim por diante. São cálculos de integrais. Eu não vou resolver isso aqui neste vídeo, por ser um assunto já bem dominado por vocês. Cálculo de integrais. Uma vez calculada esta tabela, até a sétima harmônica, a gente consegue plotar o espectro de fato. Então, para a componente 0, 0,504, eu desenharia este traço aqui e apontaria aqui 0,504. E o ângulo da componente 0 seria 0. Aqui o eixo está em frequência angular. Então, a próxima componente é a de 2 radianos, que é igual que é o índice 1, n igual a 1, 0,244, com ângulo menos 75,96 graus. Eu desenharia aqui este traço com amplitude de 0,244 e o ângulo menos 75. E assim por diante até desenhar todas as componentes espectrais aqui até a sétima harmônica. Aqui a gente consegue perceber um certo decaimento, né, das amplitudes e como que a fase se comporta aqui. Vai beirando aqui o menos 90 graus. Okay? Estas são os 7 primeiros senos que, quando somados, a gente tem o sinal original. Pelo menos uma aproximação. É claro que vai depender muito de quantos componentes harmônicos a gente calcula. Aqui está a referência deste exemplo. Este exemplo foi retirado do livro do Latte, no capítulo 6, se não me engano, no exemplo 6.1. Bom, seguindo ainda com o exemplo. Este aqui era o sinal original. A gente pode reconstruir o sinal a partir do que a gente calculou. Aqui está novamente a tabelinha que é o resultado do exemplo. Você tem aqui as 7 componentes harmônicas. E eu fiz no MATLAB um script para plotar todos esses senos, cada um com a sua amplitude, cada um com seu ângulo, para ver quanto que se aproxima do sinal original. Então, usando a forma compacta, aqui aparece cosseno, né? Lembrando que o cosseno e o seno são defasados 90 graus. Portanto, a série compacta diz para nós usarmos cosseno. Eu tenho já a amplitude de cada uma delas e também o ângulo. O resultado que a gente vê é isso daqui. Aqui está o sinal original. O sinal original foi replicado aqui em azul. E aqui está o sinal reconstruído quando eu somo aqueles 7 senos mais a componente média. Se nós olharmos desta forma aqui, olhando mais ciclos, a gente consegue ver uma certa aproximação. Certo? Então a gente vê que, usando os 7 senos, a gente calculou aqui o sinal, ou a gente reconstruiu ele, é uma certa aproximação. Se a gente quisesse uma aproximação maior, nós teríamos que calcular mais componentes, ou seja, a linha vermelha aqui vai ficar coincidente com a azul quando a gente usar infinitos senos. Como a gente usou só 7, a gente tem uma certa perda de informação
e uma certa aproximação aqui. Aí cabe a nós, né, sabermos se isso é suficiente ou se a gente precisa de mais componentes. Ah, vou precisar de mais, então calcula umas 30, 50 e assim por diante. Mas aqui mostra que de fato você consegue reconstruir o sinal a partir dos senos que você calculou. Sinal original é em azul. Pela série de Fourier, existe a afirmação que todo sinal periódico é composto pela soma de infinitos senos. Nós usamos 7 senos e vimos uma certa aproximação. Okay? Se nós usássemos infinito, novamente a gente estaria reconstruindo o sinal original. Para 7, a gente viu essa certa aproximação. Fica aí como sugestão para quem quiser calcular mais componentes harmônicas e plotar novamente para ver o quanto que se aproxima do sinal original. Este vídeo acaba aqui.